Obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês aqui nessa tarde, nesse último evento da Jornada da Governança 2020. Todo mundo já sabe como funciona. Se tiver alguma dificuldade, algum probleminha técnico, entre em contato com a gente aqui pelo chat, que a nossa equipe vai tentar te ajudar da melhor maneira possível, ok? Depois de 2 encontros que nós tivemos, né, 2 workshops que tivemos, vivendo diversas experiências Brasil afora, hoje é dia da gente focar nos desafios que os nossos conselheiros encontram nos seus estados. Pela manhã a gente teve um debate muito interessante com o pessoal dos conselhos de administração, focado nos conselhos de administração. E agora de tarde, o nosso foco aqui é o plano de trabalho do Conselho Fiscal. Esse é um assunto de extremo interesse, a gente vai ver cases interessantíssimos aqui nessa tarde, e a gente tem o prazer de receber mais uma vez com a gente o presidente Márcio, que vai dar uma palavrinha para a gente agora. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Gi, boa tarde a todos vocês. Eu quero cumprimentar todos que estão conosco, cumprimentar o Stanley, que está na sala também conosco aqui, além do Joel, do Ruiter e de você, Gi. Todos os que estão nos assistindo pelo Brasil afora, o meu reconhecimento e meu agradecimento pela participação nessa jornada da governança. Eu quero começar agradecendo aos nossos painelistas, que têm participado durante esse tempo e têm contribuído com o seu conhecimento nesta jornada. Então, Joel, Ruiter, a Marisa, que não está, por enquanto, ainda não está ligada, mas eu quero manifestar a nossa gratidão e o nosso reconhecimento com a contribuição de vocês nesse processo. Eu estava comentando de manhã, Ruiter, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma do processo de mudança que vem ocorrendo na humanidade. E eu lembrei um pouco, pessoal, que, na minha opinião, esse processo de mudança não é por conta da pandemia. Ele é anterior a ela. Ele vem ocorrendo na humanidade já há alguns tempos e as manifestações dessas mudanças são muito claras. O que a gente acha que é a Primavera Árabe que aconteceu lá nos Estados Islâmicos? Países que tinham a sua economia fechada, os seus regimes de governo autoritário, e que, através dos processos de organização das redes sociais de jovens, houve uma ebulição que depois governos tirou ditadores, estão mexendo com as estruturas de governo naqueles países historicamente, centenariamente, com regimes autoritários. Mais ainda, você vê um presidente eleito no maior país, o país economicamente mais desenvolvido do planeta, através de uma chamada forte nas redes de internet ou nas redes de comunicação modernas. Yes, we can elegeu o Barack Obama, que era uma zebra. Hoje todo mundo acha que foi normal, mas o Barack Obama é a maior zebra da história política dos últimos tempos. E foi um ótimo governante, teve a popularidade mais alta dos Estados Unidos, terminou o segundo mandato com altíssima popularidade, e o que aconteceu? Não conseguiu fazer o sucessor. Isso vem acontecendo no mundo inteiro, os governos, o Roberto Rodrigues vem comentando isso há muitos anos, os governos, as instituições, são cada vez mais incapazes de realizar os desejos das pessoas comuns. A humanidade está insatisfeita. Está insatisfeita com o seu modo de viver, com o capitalismo selvagem, uma economia desgovernada e concentrada.
Então, a população global, a humanidade quer mudança, está querendo rever as condições. O processo da pandemia nos obriga a uma situação de cuidado, cuidado com a saúde, mas também de resguardo, de quarentena, de hibernação, nos leva a acelerar esses processos e as mudanças são muito aceleradas. As mudanças que estão acontecendo acabam se acelerando e todos nós somos impulsionados a novos mecanismos. Quem de nós imaginava ter uma reunião dessa, uma discussão como essa jornada, há 8 meses atrás, 6 meses atrás? O Joel, o Ruiter, vocês já tiveram lá em Brasília convite meu por causas muito menores do que essa. E a gente pegava um avião, o Ruiter lá em Palmas, o Joel lá em Campo Mourão, Maringá, o Foz do Iguaçu vinha para Brasília para a gente resolver algum probleminha, discutir alguns temas. Então, hoje a gente faz isso com a normalidade e são coisas que vieram para ficar. Eu acabei de passar aqui para minha esposa, agora na hora do almoço, que ela está comprando o meu presente de Dia dos Pais, na realidade. E ela está comprando um aparelhinho, uma motosserrinha elétrica nos Estados Unidos. E nós estamos aqui na fazenda, faz 60 dias que eu não saio, não vamos sair da fazenda. E eu estou comprando uma maquininha elétrica através da internet, ela está mexendo ali para mim, que eu também não sou tão evoluído assim nessa questão de internet. É para a gente acessar e comprar a máquina que eu quero. Então, vocês veem como é que as coisas estão acontecendo e estão mudando. E vieram mudanças para valer. Soluções e a receita de como nós, cooperativistas, vamos nos comportar nesse cenário de tantas transformações, eu não tenho e acho que individualmente ninguém tem. Isso não é uma receita de bolo, que a gente vai lá no livro de receita, pega, escolhe a receita e vai aplicar na cooperativa. Nós lidamos com gente. Nosso negócio, nosso produto é entregar bem-estar e satisfação para as pessoas. O produto da minha... Outro dia eu ainda comentei isso. O produto da Cocapec, a minha cooperativa aqui em Franca, que eu estou depositando o meu café. Não é o produto da Cocapec, não é café torrado e moído, marca Senhor Café. O produto da Cocapec é deixar o Márcio Freitas, cooperado, mais feliz, capaz de ser sustentável no seu negócio. O produto da Cocamar não é soja, óleo de soja ou suco. É deixar o cooperado dela mais feliz. Esse é o produto da cooperativa. Então, com esse produto que nós temos que entregar e fazer essa entrega, qual é o modelo de governança, qual é o modelo de gestão que nós temos que desenvolver e ajustar? Às vezes a gente confunde, a gente briga muito pela profissionalização, e eu sou o grande defensor da profissionalização e defendo ela com unhas e dentes. As cooperativas têm que ser profissionalizadas, mas tem que ser profissionalizadas para atender a necessidade do seu cooperado, da sua gente. É fazer as pessoas mais felizes, com melhor qualidade de vida. Então, esse é o nosso papel. Diante disso, nós precisamos estudar muito, preparar muito, aprender novos processos. E acho que essa jornada, que foi pensada de uma outra maneira, pensada de uma maneira mais presencial, ela foi transformada numa jornada mais virtual e acho que vai dar muito mais certo, onde nós vamos ter a liberdade de estar conversando um pouco mais e trocando ideias desse Brasilzão que consegue juntar Campo Mourão com Palmas, nem é Palmas, o Ruiter está lá em Paraíso do Tocantins, Brasília, Patrocínio Paulista aqui,
o Assis lá do Renato, e gente espalhadas por esse Brasil afora, trocando ideias com muito mais liberdade. Então, o que eu desejo a vocês, e vão discutir especificamente o papel do Conselho Fiscal nas cooperativas, é fortalecer essa posição, esclarecer muito bem, deixar um roteiro bem montado, para que os nossos conselhos fiscais exerçam realmente o seu papel fundamental de ajudar as cooperativas a se desenvolverem. Quero lembrar, antes de encerrar minha fala, que há uma corrente, até dentro do governo, do atual governo, iniciada no Banco Central, de extinção dos conselhos fiscais das cooperativas. Porque tem gente que acha que o conselho fiscal é um custo para a cooperativa, é um custo de vigilância e que esse custo poderia ser dispensável. Eu tenho defendido isso, mas tem até companheiros cooperativistas que apoiam essa ideia. Então, nós temos que estruturar muito bem esses argumentos, estruturar o grande papel desses nossos conselhos no modelo de governança e deixar as coisas muito claras para que as nossas cooperativas contribuam cada vez mais com esse momento que nós estamos vivendo. Agradeço a cada um de vocês que vai participar desse processo agora nessa tarde. Eu vou procurar acompanhá-los por aqui, mesmo eu estando fora da tela, vou estar ouvindo e acompanhando vocês, e contem comigo, porque eu já estou contando com vocês que estão me ajudando por aí. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigada, presidente Márcio. Com certeza. É trabalho em conjunto, né? Uma grande equipe. Obrigada mesmo. Antes da gente continuar, só registrar que a gente tem conselheiros fiscais da Unidade Nacional, né? Do Conselho Nacional, presentes aqui com a gente, o João Teles e o Alexandre Gatti. Obrigada muito pela presença de vocês nessa tarde com a gente. Bom, o objetivo desse nosso último encontro da jornada é ressaltar a importância da implementação do plano de trabalho do Conselho Fiscal na condução da estratégia para cumprimento da nossa missão e perenidade do nosso SESCOP. Para isso, como é que vai funcionar? A gente vai ter a apresentação do Guia de Atuação do Conselho Fiscal e a participação de 3 convidados que vão apresentar os seus cases, abordando desafios e benefícios da implementação do plano de trabalho nas suas unidades. Para enriquecer mais ainda esse nosso workshop, nós disponibilizamos como material de apoio o guia, esse guia de atuação do Conselho Fiscal, e eu espero que todos vocês tenham tido a oportunidade de ler e conhecer esse material. A gente vai iniciar, então, as nossas apresentações. Se no final a gente estiver dentro do cronograma, dentro do tempo, a gente vai abrir para que todos que estão aqui com a gente possam participar, compartilhando também os seus desafios, os seus benefícios. Não é momento de perguntas especificamente, mas para vocês abrirem o coração e contarem como é que foi a experiência de vocês também, tá bom? Então, se a gente tiver tempo, o pessoal me avisa e aí a gente segue dessa forma. Eu só preciso confirmar se a Marisa conseguiu entrar. Enquanto isso, eu vou apresentando para vocês, então, o nosso grupo de conselheiros que vão contar esses cases de sucesso aqui para a gente. Do estado do Mato Grosso, a gente tem a Marisa Fernanda Tavares. Já está conosco, Gi. Já, eu recebi aqui. Então tá. É que eu estava com o endereço errado do Zoom, então eu estava clicando e não estava entrando. É sem quando vocês problema. me mandaram um novo endereço, mas tá ok. Já estão me vendo? Estão ouvindo? Muito bem-vinda, tá tudo ok. Muito obrigada. Pelo estado de Tocantins, temos o conselheiro Ruiter Luiz Pádua, e pelo estado do Paraná, o conselheiro Joel Macorrim. E agora, então, apresentando o guia de atuação do Conselho Fiscal, quero convidar o nosso assessor de auditoria aqui na Unidade Nacional, Sanler Nonato. Sanler, é com você. Boa tarde a todos. Obrigado, Gi. Deixa eu projetar o documento aqui para nos ajudar agora na parte da tarde.
Saler, enquanto você projeta, só explicar para o pessoal que quiser fazer participação ao final, basta se identificar pelo chat também, tá, pessoal? Coloca o seu nome, a sua unidade, e aí a gente vai respeitar a ordem de chegada dessas manifestações para, havendo tempo, a gente abrir a câmera de vocês para vocês participarem. Obrigado, Gi. Pode me confirmar se está projetado, tudo certinho? Está projetado, pode seguir. Tá certo, então. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de participar aqui do evento. Pelo 4º ano consecutivo, a Audit é convidada a participar dos treinamentos para nossas estruturas de governança, né, das unidades estaduais. E eu gosto de deixar sempre claro que a gente encara isso como uma grande oportunidade para a auditoria interna, visto aí que contribuir para a melhoria de processos de governança faz parte dos objetivos de uma função de auditoria interna. Então, poder aqui participar e contribuir efetivamente para a melhoria dos processos do Conselho Fiscal a gente encara como uma grande oportunidade para a Audit. Sempre aí convidado pela Carla e o Renato, patrocinado pelo presidente Márcio. Então, a gente sempre se dedica bastante aqui, com muito carinho, para contribuir e agregar valor de fato para os conselheiros fiscais. Pois bem, vamos lá. Qual que é o meu objetivo aqui, né? O objetivo é apresentar o guia de atuação do Conselho Fiscal do Sescop, tá? De forma mais objetiva possível. Esse documento, ele está disponível na plataforma do CapacitaCop, né? Ele foi disponibilizado com bastante antecedência e a gente passou algumas mensagens aí solicitando a leitura prévia, mas não somente isso, né? Ele foi idealizado para ser um documento a ser consultado aí no dia a dia do Conselho Fiscal. Então, o objetivo é falar desse documento aqui da maneira mais objetiva possível. Mas antes da gente entrar exatamente aqui no documento, eu queria trazer um contexto aqui, e boa parte dos conselheiros que nos acompanham fizeram parte de todo esse contexto, tá? Para a gente chegar hoje nesse guia, no formato que ele foi idealizado nesse ano. A gente começou lá em 2017, tá? A gente começou na própria Unidade Nacional, numa iniciativa da própria gestão da Unidade Nacional, em conjunto com o Conselho Fiscal da Unidade Nacional. A Carla sempre provocava auditoria ali para a gente atuar em uma oportunidade junto ao Conselho Fiscal da Unidade Nacional para ajudar nas melhorias. E combinou que em 2017 a gente conseguiu alocar algumas horas da área de auditoria interna para promover algumas melhorias ali no processo do Conselho Fiscal da própria Unidade Nacional. Tá? E já naquele ano mesmo deu muito certo, a gente conseguiu construir um plano de trabalho em conjunto com o Conselho Fiscal da Unidade Nacional, um plano de trabalho bem robusto, tá? Que reproduz a realidade da Unidade Nacional. E naquela ocasião, a gente começou ali a ser convidado a participar dos treinamentos para as unidades estaduais. Então, a gente pegou esse processo que já estava dando muito certo lá na Unidade Nacional e a gente adaptou ele para a realidade das unidades estaduais. Tá? Então, a gente criou ali um formato mais slim, né? mais simples, e a gente começou a ministrar treinamentos a partir desse material. Então, 2018 e 2019 foram 2 anos ali em que os treinamentos com os conselheiros fiscais foram treinamentos bem detalhados, né? Boa parte dos conselheiros fiscais que nos acompanham aqui estiveram em Brasília, tenho certeza que tiveram a oportunidade de estar lá nesses treinamentos, ou pelo menos em um desses 2 aí, de 2018 e 2019, onde a gente realmente fez um treinamento bem verticalizado, bem detalhado. Foram submetidos ali a uma sessão de tortura, né? 4 horas ali com o auditor, falando de conteúdo técnico, né? Mas o que foi interessante é que surtiu efeito, né? Para esse ano de 2020, quando a gente começou a preparar o material, a gente fez uma pesquisa antes, né? A gente perguntou para as unidades, e aí, os conselheiros fiscais aí dos estados, eles implementaram em alguma medida o plano de trabalho aí no processo deles? E para nossa grata surpresa, nós tivemos aí um número bem expressivo, né? 81% das unidades informaram que os conselheiros fiscais implementaram, sim, em alguma medida, o plano de trabalho nos seus processos, nas suas rotinas de trabalho lá na unidade estadual. Então, isso foi bem interessante. Já nos provocou a estabelecer uma meta aí para 2021, né, para a gente chegar em 100%. Então, a gente pensou nesse evento agora de 2020, já não mais naquele formato bem verticalizado ali de treinamento, né? E sim num formato um pouco híbrido aqui. Eu vou sim falar um pouco do documento
em consideração aos novos conselheiros que estão chegando e a esses 19% que ainda não tiveram oportunidade de implementar o plano de trabalho. Então, eu vou apresentar aqui, sim, de uma maneira mais breve, focando em alguns aspectos mais específicos, mas já deixando claro que o documento ele foi refinado, ele foi preparado para ser muito didático. Tá? A simples leitura já vai ser o suficiente para subsidiar os novos conselheiros para entender todo esse processo e as unidades que ainda não implementaram, caso assim o deseje fazer para nos ajudar aí a chegar em 100%. Vai ser bem legal aí se a gente conseguir o 100%. Então, a boa parte aqui do nosso encontro, a gente vai focar em ouvir esses 81%, ou uma representação deles aqui nas unidades aí do Mato Grosso, Tocantins e Paraná. A gente vai tentar entender como é que foi essa experiência deles, o desafio que eles tiveram para voltar para suas unidades e implementarem um plano de trabalho para o Conselho Fiscal e os benefícios também que essa prática trouxe. Né? Se a gente olhar para o número aqui, 81%, então a gente consegue imaginar que, de fato, trouxe benefícios. Né? Então, esse é o contexto aqui. Antes de detalhar um pouco mais, falar um pouco mais do guia, é importante deixar claro aqui em que situação ele é útil, né? Porque se a gente vai consumir ainda mais em tempos em que a gente tem tantas frentes de trabalho ao mesmo tempo, tem que ser bem seletivo, né? Então, em que situação que o guia é útil, né? Acho que isso é importante. A gente idealizou o guia para uma situação em que a unidade ela não dispõe de um processo sistemático e disciplinado ali para a atuação do Conselho Fiscal. Tá? Então, se a gente imaginou uma situação em que a unidade não dispõe de um processo dessa natureza, situações em que os próprios conselheiros possam, às vezes, estar em dúvida sobre o seu papel, as suas responsabilidades, como executar exatamente as suas competências ali nas suas reuniões, quando a gestão também tem um pouco de dúvida em como atender o conselho, quando atender, o que o conselho quer olhar, de que maneira ele quer olhar, quando é que eu tenho que mandar o material, quem é que vai lá apresentar, quem não vai. Então, uma situação em que não tem um processo sistemático para poder orquestrar tudo isso, o guia ele vai se encaixar muito bem. A gente idealizou ele para poder ajudar a solucionar esse problema. Então, o que a gente vai ter na essência é um documento que propõe que o Conselho Fiscal opere a partir de um plano de trabalho, tá? E não somente isso, que ele tem um interlocutor também, tá? São dois elementos, dois componentes de conexão aqui entre o Conselho e a gestão da unidade a qual ele está fiscalizando, tá? O plano de trabalho, aonde ele define o que ele pretende analisar, quando ele pretende analisar, tá? Uma vez que o conselho define isso e a gestão tem conhecimento, então a gestão tem oportunidade já, e os gestores têm a oportunidade de conhecer previamente quais são os temas, quais são os itens que o conselho pretende analisar e quando ele pretende fazer isso. Então a gestão pode, com muito mais eficiência, com muito mais eficácia, preparar as informações, disponibilizar as informações para que o conselho possa ali, de fato, então, executar suas análises. E também, para facilitar ainda mais, a gente sugere, por meio desse material, a ação de um interlocutor. Tá? Um interlocutor que seja alguém da própria unidade, obviamente, alguém que faça parte da gestão da unidade, que conheça todas as áreas da entidade, que tenha acesso a todas as informações, que tenha trânsito livre entre os gestores, para que ele possa, então, a partir desse plano de trabalho, ele fazer esse trabalho de sensibilização junto aos gestores, de estruturação, da obtenção das informações e de disponibilização dessas informações para o Conselho Fiscal, de acordo ali com o cronograma estabelecido para as reuniões. Tá? Então, o guia ele vem para poder sistematizar o processo a partir desses dois elementos, né? Então, assim, não é nada muito complexo, né? E, às vezes, as melhores soluções a gente encontra em alternativas simples, né? Então, é uma alternativa simples. A proposição de um plano de trabalho e a atuação com o auxílio de um interlocutor. O que pode variar aqui, né? De acordo com a realidade de cada unidade? A profundidade e a extensão do que vai no plano de trabalho, tá? Então, o que a gente sugere a partir do guia é um plano de trabalho básico, é um plano de trabalho mínimo,
que leva em consideração as competências regimentais dos conselheiros fiscais, prevista no regimento interno do SESCOP, obviamente, e os fluxos de operações significativos. A partir daí, a gente propôs um plano de trabalho mínimo, básico. Mas esse plano de trabalho, naturalmente, ele é editável, né? Ele é adaptável e tem que ser assim, tanto na extensão de itens de análise, quanto na qualidade de procedimentos de análise, tá? Então, isso vai variar de acordo com cada unidade. E também a questão do interlocutor, ela varia de cada unidade. Pode ser aqui um contador, pode ser um gerente financeiro, pode ser um assessor jurídico, pode ser um auditor interno, se a unidade dispor de um auditor interno. Tem unidades que têm auditor interno, e o auditor interno, além de fazer a interlocução, ele realiza as análises previamente acordadas com o conselho, ele já apresenta um resultado dessas análises. É assim que a gente atua, por exemplo, na unidade nacional, é assim que a unidade do Mato Grosso atua também, a conselheira Marisa, quando ela trouxer o case dela, vai ser bem interessante a gente entender isso. E o que a gente vai perceber é que o que a gente tem é uma base, mas essa base é completamente customizável de acordo, e não pode ser diferente, de acordo com a realidade de cada unidade, tá? No caso do Tocantins, por exemplo, a gente tem o perfil do conselheiro Ruiter, que é bem detalhista e já tem um perfil de fiscalização. Então, ele conseguiu adaptar ali os procedimentos de forma bem detalhada para o conselho fiscal executar esses procedimentos. Então, o guia, para além da gente entrar no documento, eu não pretendo fazer isso, eu vou destacar algum ponto do documento, isso a gente já fez nos anos de 2018 e 2019, para além de entrar no documento, é importante entender em que ele vai ajudar. Daí os conselheiros vão poder, a qualquer momento, consultar esse documento. Tá? Então, essa é a sistemática que a gente busca fomentar por meio do guia. E que parece ter ajudado bastante as unidades, considerando o número que a gente conseguiu obter aí, né? 81% das unidades atuando dessa forma. Então, agora falando diretamente desse documento, né? Acho que a melhor maneira que a gente tem para enxergar ele de forma geral é olhar pelo sumário, né? Vamos dar uma sobrevoada geral aqui, entender de forma geral como o documento está estruturado, aí ele pode ser consumido aí pelos conselheiros à medida que for necessário. Então, a gente conseguiu ir aperfeiçoando esse material ao longo dos anos, à medida que a gente foi fazendo os treinamentos em Brasília, e a gente conseguiu simplificar ele num documento de 28 páginas, tá? Muito simples, muito curto, bem objetivo. E a gente dividiu o guia em 2 módulos. O primeiro módulo é o módulo de perguntas e respostas, onde a gente busca ali uma base conceitual e técnica, porque também não adianta a gente propor nada que a gente não tenha um lastro, né? Um lastro de referência técnica, né? Então, essa primeira parte, ela tem como base referenciais reconhecidos no mercado. A gente tem o guia IBGC e a gente tem referenciais de governança da própria OCB, em que a gente considerou, e quando os conselheiros navegarem nessas perguntas e respostas, vão observar que todas elas estão subsidiadas nesses referenciais técnicos de mercado. Tá? Uma vez compreendida toda essa parte técnica e conceitual, inclusive o regimento interno, e principalmente também aqui o regimento interno do SESCOP, no que diz respeito às competências dos conselheiros fiscais, então tudo isso está abordado no primeiro módulo ali, tá? Conectando boas práticas de mercado, competências regimentais de conselheiros fiscais, a gente estabelece uma base conceitual, técnica e normativa. Mas aí a gente também precisa sair desse mundo aí e trazer para o chão de fábrica, né? A gente precisa trazer para a realidade, para a prática, no final das contas, né? E aí a gente construiu o módulo 2, que é um módulo onde a gente propõe o plano de trabalho, que deriva de toda essa base conceitual, técnica e normativa. E aí a gente vai falar, então, de forma prática. A gente vai propor um plano de trabalho com itens mínimos, com itens básicos ali a serem analisados pelos conselheiros fiscais, e não somente isso, a gente vai sugerir um cronograma de análise, indicando qual seria a melhor reunião para analisar cada item, e não somente isso, a gente também propõe procedimentos mínimos de análise, porque não adianta nada a gente falar assim, olha, eu quero orar o orçamento. Então, tudo bem, mas qual é o escopo? O que exatamente? Quando? Qual o período? Qual é o nível de detalhamento da informação? O que se pretende analisar do orçamento? Então, não é só o que, tem o como, né? Então, é o que analisar, como analisar e quando. Então, no guia, a gente também vai detalhar
os procedimentos. Então, no item 12 aqui, por exemplo, são sugestões de procedimentos para a realização das análises, tá? Então, o guia está bem detalhado, está bem objetivo, e ele, de fato, tem um potencial de contribuir para estabelecer um processo sistemático do Conselho Fiscal. E, por fim, a gente tem alguns anexos aqui no guia, porque existem algumas competências regimentais que são inegociáveis. Então, o Conselho Fiscal ele precisa emitir parecer sobre o relatório de gestão, ele precisa emitir parecer sobre demonstrações contábeis, né? Então, nesse caso, a gente também sugere no guia um modelo para a elaboração desse documento, para facilitar realmente a vida do conselheiro e já com a sua redação baseada no regimento interno, né? Amarrada ali com as previsões regimentais e tudo mais. Então, o anexo 1 é um modelo de parecer sobre o relatório de gestão, o anexo 2 é um modelo de parecer sobre as demonstrações contábeis. Para fazer a reunião, o conselho tem que ter um edital de convocação, a gente também sugere um modelo de edital de convocação e, ao final da reunião, tem que ter uma ata, né? Então, a gente também sugere um modelo ali padrão de ata. Então, o que a gente tem no documento é uma base não só conceitual, técnica e normativa, mas uma base operacional, uma base prática para se colocar tudo isso em operação, tá? Com modelos, com padrões sugeridos, mas que devem ser interpretados como o fundamento, tá? É o fundamento sobre o qual cada unidade vai edificar o seu processo, vai aperfeiçoar, vai melhorar, vai customizar, tá? E como a gente tem 27 unidades com suas respectivas realidades, né, e toda a diversidade que nós temos, a gente estabeleceu uma base no limite do que é comum a todas as unidades, tá? Talvez por isso a gente conseguiu uma amplitude ali de 81% de unidades. A gente realmente preparou o material no limite do que é comum, ou seja, ele é possível sim ser aplicado a todas as unidades, tá? Não importa se é do centro-oeste, do norte, não importa se é do sul, do sudeste, ele é possível de ser aplicado como pontapé inicial em todas as unidades e daí se aperfeiçoar. Então, essa é a visão geral, o contexto do desenvolvimento desse material, é a visão geral desse documento, e eu não vou entrar em cada um desses aqui, isso aqui, como eu falei, a gente já fez em treinamentos anteriores. O que eu vou destacar aqui agora é o ponto central, né, se a gente pudesse colocar dessa forma. Eu só vou verticalizar no ponto central, que é o plano de trabalho básico mesmo. Qual que é esse plano de trabalho básico, de fato? A gente sugerir que o conselho atue a partir de um plano de trabalho de interlocutor, tranquilo, mas qual é o ponto de partida? Qual seria um plano de trabalho básico aí para o conselho? É esse aí que a gente vai verticalizar um pouquinho aqui, a gente vai entrar um pouco mais, tá? Então, esse aqui seria o plano de trabalho mínimo, né? O plano de trabalho básico. Como eu mencionei, ele decorre das competências regimentais, tá? Lá no documento, é possível observar como esses 18 itens que estão sendo sugeridos aqui, eles estão conectados com a competência regimental lá do artigo 35 da resolução 1835, tá? Onde as competências dos conselhos fiscais estão detalhadas. Esses itens eles vão derivando, eles são construídos a partir daquela competência ali, tá? Por quê? Para permitir o conselho ter uma segurança de que o plano de trabalho que ele está executando, minimamente, permite ele afirmar que ele está exercendo as competências regimentais, minimamente, tá? Mas não somente isso, tá? A gente também analisou o que a gente chama de fluxo de operações significativas. Então, se a gente analisar demonstrações contábeis combinadas de todas as unidades do SESCOP, como se fosse uma hold, né, uma demonstração combinada, a gente vai perceber o seguinte: 50% em média das despesas das unidades como um todo, elas ocorrem por meio de contratação de fornecedores de bens e serviços. Outros 30% ocorre por meio de folha de pagamento, ou seja, pessoal. E mais uma parte ali por meio de diárias. Se a gente somar esses três grandes fluxos, aí a gente está falando de 85% no mínimo da operação financeira de saída, né, do SESCOP. Então, a gente entendeu que um plano de trabalho básico minimamente deveria contemplar esses fluxos de operações significativas. Então, a gente não somente trouxe os itens de competências regimentais, mas a gente também incluiu esses itens que possuem
relevância do ponto de vista de fluxo de operações significativas. Então, se a gente analisar os 18 itens sugeridos, eles vão perpassar esses dois universos, as competências regimentais, os fluxos de operações significativas, que são comuns a todas as nossas unidades. Tá? E aí a gente também distribuiu um cronograma, considerando 6 reuniões do Conselho, né? Partindo do pressuposto que os conselhos se reúnem 6 vezes ao ano. Nós sugerimos em qual reunião seria a reunião mais indicada, num primeiro momento, para se analisar aquele item. Então, tem toda uma questão aqui relacionada o item com o cronograma, né? O melhor momento para se analisar aquele item ali. E fizemos a distribuição, tá? Ao longo das 6 reuniões, considerando esses itens. Então, nós podemos, por exemplo, conhecer a primeira reunião do ano, de forma antecipada. O que a gente recomenda é que os conselhos aprovem o seu plano de trabalho sempre, no mínimo, na última reunião do exercício anterior, para saber exatamente todo o plano do ano seguinte. Então, a primeira reunião do ano seguinte, se a gente pegar a primeira aqui, se tem um plano de trabalho aprovado, tanto os conselheiros quanto a gestão e os gestores ali, eles sabem exatamente a pauta da primeira reunião. Na realidade, sabe a pauta das 6 reuniões do ano seguinte. Já sabe qual é o item e quando o conselho pretende analisar aquele item. Tá? Então, esse é de fato o plano de trabalho básico que foi sugerido. Se a gente olhar os itens aqui, primeiro item ali, indicação de presidente e secretário, na primeira reunião, não tem como ser diferente. Conhecer o planejamento estratégico e os respectivos planos de trabalho e o orçamento anual da unidade. Não tem isso na primeira reunião. Tá? A gente consegue ver o cronograma aqui na coluna das reuniões. O segundo item é conhecer o planejamento estratégico, e foi muito falado isso no encontro hoje pela manhã, tá? Na questão de se conhecer o planejamento estratégico e as ações que pretende alcançar a estratégia. Então, conhecer o planejamento estratégico, os respectivos planos de trabalho e orçamento, porque, na essência, esse é o objeto a ser fiscalizado pelo Conselho Fiscal. É o que foi aprovado pelo Conselho de Administração, do ponto de vista de estratégia e de ações a serem executadas. Essa é a base principal para o Conselho Fiscal exercer a sua fiscalização ali. Tá? Examinar atas dos conselhos de administração, para entender e ter essa interlocução e essa comunicação, o que está acontecendo no Conselho de Administração. Acompanhar a divulgação das informações de transparência. Se o Conselho Fiscal faz um bom trabalho aqui e o portal de transparência funciona e as informações estão sendo adequadamente divulgadas, o que o Conselho Fiscal está fazendo é uma engenharia reversa, ele está proporcionando um controle social, que vai ajudar a própria responsabilidade de fiscalização do Conselho, né? Examinar a regularidade fiscal, examinar e emitir parecer sobre demonstrações contábeis, examinar pagamentos de diárias, examinar despesas com fornecedores, examinar relatórios de auditorias, examinar a liquidação financeira de folha de pagamento de pessoal, examinar e emitir parecer sobre relatório de gestão, examinar receitas, acompanhar a realização de orçamento, aprovar o seu próprio regimento interno, aprovar o seu plano de trabalho, acompanhar pendências de demandas do próprio Conselho Fiscal, incluir outras análises ou outros itens ali julgados pertinentes a cada reunião, e comunicar os seus resultados ali dos seus trabalhos, por meio da ata, é claro. Então, assim a gente cobre esse documento, que ele é comum a todas as unidades e é básico, é mínimo, tá? Para a implementação de uma atuação sistemática do Conselho. Então, se a gente olhar uma estrutura como essa, se a gente voltar aqui para essa lógica, e o Conselho Fiscal ele opera a partir de um plano de trabalho, tanto o Conselho Fiscal conhece exatamente a pauta das suas reuniões e tem um conforto, uma razoável segurança de que ele está cobrindo suas competências regimentais e cobrindo fluxos de operações que são significativos na unidade. A gestão, por outro lado, também vai ter ali o conforto e a segurança de saber exatamente o que o Conselho pretende analisar e quando, para daí ela preparar da melhor maneira possível, disponibilizar com antecedência para os conselheiros e assim esse processo funcionar, trazendo aí, por que não, qualidade de vida para ambos os lados, né? Qualidade de vida no sentido de estarem seguros, tranquilos, que estão exercendo ali suas responsabilidades, suas competências e que no final do dia isso está trazendo desenvolvimento e melhoria para nossas unidades e para o cooperativismo, obviamente, né? Então,
Essa é a lógica do plano de trabalho. E aqui eu fecho, eu não vou, como eu falei, eu não vou verticalizar no documento mais, eu não vou abrir os tópicos, cada item lá. Agora fica aí disponível para análise, para estudos, para consulta dos conselheiros a qualquer momento. Esse documento está disponibilizado a todos. E agora a gente entra na parte em que a gente passa a ouvir um pouco, né? Se 81% das unidades implementarem alguma medida, então seria muito interessante a gente compartilhar e a gente ouvir essas unidades que já pegaram esse material, já pegaram esse plano básico aí lá no passado e já levaram para dentro das suas unidades, desdobraram, adaptaram, ajustaram. E aí, para esse fim, a gente compôs aqui um grupo com MT Tocantins e Paraná, porque eles têm peculiaridades, como eu citei, peculiaridades, né? Cada um tem ali a sua peculiaridade, que mostra que é assim mesmo, que é assim que tem que ser, que cada unidade realmente vai adaptar e vai ajustar de acordo com a sua realidade, e que isso aqui é só uma base inicial, um fundamento para auxiliá-los. Então, a MT, a gente tem a questão do interlocutor, que é o auditor interno, como eu citei. Tocantins, a gente tem uma pegada mais forte nas análises ali do conselho, verticalizadas, liderada pelo conselheiro Ruiter. Paraná, a gente tem uma atuação da auditoria interna e uma atuação forte também da assessoria jurídica ali, auxiliando os conselheiros. Eu encerro por aqui, espero que aqueles 19% das unidades que ainda não implementaram e os novos conselheiros possam ter sido instigados aí a recorrer e buscar esse material para promover essas melhorias. Nós, lá da Audit, estamos à disposição. O pessoal do MT, a conselheira Marisa, eles em 2018, nos convidaram a ir lá na unidade para treiná-los lá, além dos treinamentos que eles participaram em Brasília, nos convidaram a ir lá para treinar o conselho e a auditora, a gente foi lá e fez isso. O pessoal do Paraná, o ano passado e no começo desse ano, os auditores internos de lá vieram até Brasília e participaram, ficaram na Audit por 3 dias também recebendo treinamento. E Tocantins foi uma das primeiras unidades a já implementarem o plano de trabalho. Foi a primeira que eu tive notícia, para ser sincero. Então, essas peculiaridades fez uma composição interessante dessas 3 unidades. Como a Gi colocou, seria muito interessante se a gente conseguir um tempinho ali no final, a gente ouvir mais algumas unidades. 81%, né, a gente tem bastante unidade aí na plenária que está tocando esse processo lá, de acordo com o resultado dessa pesquisa. Então, quem quiser ali no final, se a gente conseguir encaixar um tempinho ali, também falar um pouquinho aqui de como é que tem sido esse processo, é só se manifestar no chat aí, que as meninas já vão relacionar por ordem ali de manifestação e no final vão oportunizar aí uma fala. Eu encerro por aqui, agradeço mais uma vez a participação. Eu passo agora para a nossa conselheira Marisa, que vai trazer o case aí da unidade de Mato Grosso. Muito obrigado a todos. Obrigada, Sanleiro. Só antes de passar para a Marisa, um pequeno registro muito rápido de mais conselheiros da Unidade Nacional que estão aqui com a gente também acompanhando, o Márcio Eli e a sua suplente, Mara Papini, que representam o Ministério da Agricultura no nosso conselho. Muito obrigada pela participação. Marisa, por favor, fique à vontade. Bom, boa noite não, né? Boa tarde. Desculpe o meu contratempo aí, mas estamos trocando a roda do carro, né? Girando e eu estou debutando nessa, então estou toda hora precisando de placas universitárias, mas obrigado pela ajuda, né? Eu vou passar então os slides que nós passamos na reunião passada, né, Gisele? Uhum. E a Gisele vai me ajudar aqui e a gente então vai podendo conversar um pouquinho sobre a nossa experiência, que eu posso definir como um grande divisor de águas, né? Porque a partir da assessoria da auditoria interna, as nossas reuniões mudaram muito e a nossa prática também. Pode passar, por favor. Só para nos situarmos, a nossa gestão de 2016 a 2020, nós estamos saindo agora, os componentes, o Eduardo, a Maria Gladys e eu. Muito bem, pode passar. Bom, seguindo aquele modelo que foi nos passado, né, aonde que a prática existe, ela existe no Sescope, Mato Grosso, aqui em Cuiabá, né, e todo o Mato Grosso. Ela foi implementada, na verdade, em 2016, porque a gente
quando a gente assumiu, a gente já começou uma discussão que teria que fazer alguma coisa diferente, mas ela foi finalmente consolidada em 2018, com a implantação, então, do plano de trabalho com assessoria da Auditoria Interna do Mato Grosso. O seu Sandler já colocou, ele teve, acho que foi 2017, 2018, que ele teve na unidade, e nos apresentou um plano que nos ajudou muito. Acho que foi seu Sandler e seu Augusto, né? Acho que é isso, pode passar. Bom, com a adoção do plano de trabalho na assessoria interna, o que a gente observou? Permitiu um exercício mais efetivo, com as prioridades estabelecidas pelos membros do Conselho Fiscal, em sintonia com as suas atribuições descritas no Estatuto Social. Então, a gente melhorou, né? A gente conseguiu acompanhar, fiscalizar os aspectos financeiros, orçamentários, contábeis e os atos da gestão, examinar e emitir os pareceres sobre o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras, entre as outras atribuições que já são do Conselho Fiscal. Pode passar. Então, qual foi o nosso grande desafio, né? O desafio, ele foi elaborar um plano de trabalho com todos aqueles itens necessários para que a gente pudesse fazer desempenhar melhor o nosso trabalho como Conselho Fiscal, né? No segundo momento, já com o assessoramento da auditoria interna, então, nós conseguimos fazer uma revisão do plano de trabalho, que foi reestruturado, contendo, então, a definição dos itens de verificação dos procedimentos, a definição de um cronograma de análise e reuniões e a impressão de um relatório pela auditoria interna para análise do CONFISC. Então, assim, nós otimizamos muito tempo, nós tínhamos um cronograma já das análises das reuniões, né? E o relatório da auditoria interna, ele nos ajudou muito nesse sentido, né? Pode passar. Então, o que isso nos permitiu, né? Uma otimização do tempo, com recebimento dos relatórios elaborados especificamente para cada reunião, com as informações já estruturadas e consolidadas, e com antecedência. Ou seja, o relatório da auditoria ele é enviado para nós pelo menos com 10 dias de antecedência. O que isso propicia? Propicia para nós que a gente já faça uma avaliação e já pontue os itens que a gente acha importante. Então, nós já vamos para as reuniões com os assuntos consolidados, já estudados, já elaborados, e as discussões, então, elas já são mais objetivas, os questionamentos, para que a gente possa, então, fazer com que a reunião ela aconteça melhor. E com isso a gente ganha em tempo, né? Porque eu não estou lendo pela primeira vez o relatório lá na reunião, eu já li o relatório antecipadamente. A potencialização da atuação, né, do conselho. Então, assim, como assim? Eu pude ter relatórios mais sucintos, com considerações para as melhorias, tanto nos processos internos da unidade, né, porque eu já conhecia os assuntos, já tinha mais ou menos estruturado. E isso proporcionou também uma melhora na comunicação e estreitamento junto com toda a equipe, tanto a técnica quanto a diretoria e os colegiados. Como eu já ia com esses assuntos mais ou menos estruturados e conhecidos, muitas vezes nós podíamos, na reunião do Conselho Fiscal, inclusive, chamar a auditora interna para participar da nossa reunião, ou chamar o superintendente in loco, ou o próprio presidente, ou qualquer outro que faça parte da estrutura. Isso foi muito salutar, porque isso melhorou muito a nossa comunicação e a equipe ficou muito mais integrada. Então, o Conselho Fiscal, ele cresceu, ele não ficou só como um agente fiscalizador, né? Ele ficou, também houve uma interação melhor com todas as outras unidades. Pode passar? Então, eu acho que é isso. Eu acho, assim, que a segurança e a tranquilidade que a gente obteve com a assessoria da auditoria interna nos trouxe mais efetividade, mais objetividade.
né? A tranquilidade com que a gente pôde trabalhar e sair de lá assim, com aquela sensação que, puxa, eu consegui ver. Porque como é que era antes? Às vezes relatórios enormes, imensos, a gente entra no Conselho Fiscal, a gente não sabe, às vezes, muitas vezes, exatamente por onde começar, como fazer, quando fazer. A reunião, ela, às vezes, ela se prolonga, mais de 4 horas, mais de 6 horas, e às vezes a gente saía com aquela sensação de não conseguir, e pede relatório, pede relatório. Então, essa oportunidade de avaliar isso antes, fundamental. Ressaltar a autonomia, a independência, a liberdade que a gente sempre teve para trabalhar, o fácil acesso às informações, né? E foi muito bom que nós não tivemos resistência em nenhuma área né, da nossa função, assim. Todo mundo abraçou, desde a secretária até a auditora, que inúmeras vezes a Patrícia foi lá e fez um excelente trabalho, né? Então, essa dinâmica diferente das reuniões do Conselho Fiscal foi a percepção que nós três, que estamos saindo do Conselho Fiscal agora, ficamos. Assim, ficou uma sensação de trabalho bem feito. A gente melhorou, né? E eu acho que assim, isso que é fundamental, né? A gente sai de lá com aquele gostinho assim, puxa, podemos melhorar, mas já demos um grande avanço. E agradecer, né, a vocês, ao seu Sandler, ao Augusto, né, que esteve lá, que nos ajudou muito, e a gente fica à disposição de ajudar, de colocar a nossa experiência, o nosso case, que a gente considera um case de sucesso, e fica o meu e-mail, que eu já passei para as gurias, foi na hora de pegar o link, e agradecer, só temos que agradecer, e eu acho assim, que é por aí. Eu acho que se a gente usar uma melhor maneira para otimizar e objetivar os assuntos que a gente tem que avaliar, né? Tá ali os 18 itens, o seu Sandler já colocou, não vou repetir, a gente vai conseguir realmente ser mais efetivo e trabalhar melhor, né? E eu acho que o cooperativismo é isso, sempre melhorar. Obrigada, espero ter contemplado aí o que me foi solicitado. Muito obrigada. Conselheira, agradeço a participação, realmente foi muito interessante, e eu destaco, quando a senhora colocou o seguinte, que vocês conseguiram colocar o Conselho Fiscal atuando em outro patamar, já não ali focado no documento, aquela coisa toda, não. Vocês já partiam para a relação direta com a gestão, com a alta administração, na busca da implementação da melhoria. Então, isso é alçar... Foi bacana, porque assim, a gente começou a notar que as nossas atas, elas começaram a mudar, né? Mais objetivas, os questionamentos já começaram a ser num nível já mais elaborado, já podendo ajudar também a direção e a gestão na implantação de medidas, né? Quer dizer, a gente já olhava, eu não tenho formação de contadora, a nossa presidente, sim, né? Eu fui diretora financeira da Unicred, né? O outro era um gestor de uma das cooperativas de crédito. Então, a gente já conhecia, e acho que isso é importante também, que a gente coloque pessoas no Conselho Fiscal que tenham já uma noção. Mas aí a gente não começou, a gente já tinha esses relatórios e essa facilidade de integração com toda a equipe, eu acho que isso foi fundamental. Não era o Conselho Fiscal isolado numa sala lendo relatório, né? Era o Conselho Fiscal atuando dentro da fiscalização, mas já mostrando e, às vezes, muitas vezes, ponderando situações, e isso foi muito bom. E o que é legal é que todo mundo na área, toda a equipe, ela comprou a ideia, né? Isso foi fundamental, né? Então, eu acho que o divisor de águas, acho que o Mato Grosso deu para sentir isso, acho que os conselhos, né? E eu espero que se traduza nos nossos resultados e que os próximos conselhos possam também. Eu sei que não são todos que têm, né, assessoria interna, o senhor Ruiter parece que não, ele vem com outro modelo, né? Mas quem tiver que oportunize isso, que faça os relatórios, que vão se sentir bem mais cobertos e seguros para efetuar a sua atividade.
Mas é isso. Obrigada. Muito interessante. Então, o case do Mato Grosso é a situação em que a unidade dispõe de uma auditoria interna dentro da estrutura da unidade e consegue fazer o trabalho conjunto, em parceria da auditoria interna com o Conselho Fiscal, onde a auditora interna ela não somente atua como interlocutora, como ela também faz análises daqueles itens conforme acordado ali com o Conselho Fiscal, e ela já apresenta o resultado dessas análises para o Conselho Fiscal. E aí, isso permitiu dar uma guinada, né? Colocar o Conselho Fiscal já atuando em cima das melhorias. E o que eu achei mais interessante ainda, conselheiro, foi quando a senhora colocou que isso permite também que a capacidade, a competência, o conhecimento dos conselheiros fiscais seja potencializada, porque aí vocês passam a contribuir com a proposta de melhoria, efetivamente, né? Junto com a gestão. E reduz essa distância, tem um contato mais próximo com gestores de gestão e coloca a serviço do SESCOP todo o conhecimento ali dos conselheiros também. Eu acho que a gente fiscaliza melhor, né? A gente fiscaliza melhor. E eu acho que quando a gente fiscaliza melhor, a gente, então, pode ajudar mais, né? Isso é bacana. A gente não fica tão isolado lá, né? Bacana. Agradeço mais uma vez. Sem entrar na área dos outros, obviamente, né? Do Conselho de Administração, certo? Mas é isso. Agradeço muito, conselheira. Tenho certeza que vai ajudar bastante as unidades e, como a senhora bem colocou, a senhora deixa os contatos aí, as unidades que quiserem fazer contato, fica à disposição. Então, eu passo agora para a apresentação do conselheiro Ruiter Luiz, de Pádua, né, lá da unidade de Tocantins. Como eu mencionei, foi uma das primeiras unidades que eu tive notícia ali, a primeira que eu tive notícia, que já aproveitou lá em 2017, 2018, já no começo ali, e já desdobrou isso lá na unidade. Então, tem um ganho, uma curva de maturidade bem interessante e um perfil em que o Conselho Fiscal verticaliza ali nas análises, considerando a estrutura da unidade e o perfil do Conselho, né? Então, conselheiro Luiz, agora é com o senhor, por favor. Conselheiro Ruiter, seu microfone, por favor, ativar o microfone. Você tinha mandado eu ficar mudo e eu esqueci que eu estava mudo. A culpa é minha. Boa tarde a todos, bom dia ao Joel, bom dia a Marise. O meu foco é bastante diferente do que a Marise expôs, né? Porque é o foco realmente do trabalho do conselho de uma unidade pequena, né? De uma unidade que não tem o porte para suportar uma auditoria, né? Uma auditoria própria, a própria assessoria jurídica contratada, não é do quadro, né? Isso às vezes dificulta alguma coisinha, mas a gente procurou fazer o melhor. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns à equipe do SESCOP pelo manual de orientação para o Conselho Fiscal. Eu acho que ficou extremamente importante e gostaria, viu, Sandra, que ele tivesse à nossa disposição lá em 2017, não em 2019. Mas é evolução e eu espero que os novos conselheiros, inclusive do Tocantins, façam um uso extraordinário dessa ferramenta, que eu acho que vai facilitar extremamente o trabalho dos próximos conselhos fiscais, independente de conhecer ou não. Bem, antes de entrar no plano propriamente dito, eu gostaria de dizer o seguinte: o meu conselho, nós fomos só por 3 anos, porque houve uma mudança de data, né, de eleição, e a gente fez, então, ficamos só 3 anos. Era constituído pelo Evanes, que é do ramo agropecuário, pelo Júlio César, que é do ramo de crédito, e por mim, que sou do agro e também do crédito. Então, foi essas... eu tenho uma formação contábil também, né? Eu sou contador por formação, então isso me facilita um pouco o trabalho, embora não exerça a profissão há muito tempo. E a primeira pergunta, quando nós fizemos a primeira reunião, que nós fizemos, nós 3 fizemos, pode passar para o segundo slide, foi qual era o fundamento de um conselho fiscal? Qual que é a finalidade desse conselho fiscal?
e qual que é a área de atuação do Conselho Fiscal. Isso hoje está devidamente exposto, muito claramente, no Manual de Orientação né, para Conselheiros Fiscais que o SESCOP elaborou. E ainda perguntamos qual que é o objetivo final. Eu vou me detalhar um pouco só no objetivo, dizer aquilo que a gente pensou na época, porque os outros três estão perfeitamente descritos no manual e todos terão a oportunidade de verificar isso no manual. O que nós pensamos? Nós pensamos o seguinte, nós temos que fiscalizar pensando em auxiliar os técnicos, a diretoria e mesmo o Conselho Fiscal, a fim de sanar irregularidades, inconsistências, falhas, para que as auditorias e os órgãos de fiscalização não encontrem falhas que possam comprometer a aprovação das contas por esses órgãos, inclusive pela Assembleia Geral. Esse foi o nosso objetivo ao longo do tempo e procuramos, em cada reunião, ir apontando essas falhas, que no início tinha algumas, um número um pouco maior, mas com o tempo também foi uma participação da diretoria executiva e dos técnicos extremamente efetiva, comprometida em resolver os problemas, isso no final realmente praticamente desapareceu. No final da nossa gestão, e foi agora recentemente, né, nós falhas pouquíssimas, e não merecia nem muito ser comentada. Mas a gente nunca deixou de apontar isso nas atas para que ficasse registrado, inclusive, as respostas que o Conselho de Administração dava a essas nossas indagações, Conselho de Administração ou Diretoria Executiva. E também recebíamos, né, uma análise do Conselho de Administração do que ele sentiu na ata, qual os problemas que tinha para a gente também poder fazer a correção do próprio Conselho Fiscal. Isso foi feito, coisa absolutamente normal. Então, quais foram, o próximo, por favor? Quais foram os desafios enfrentados, né? Uma falta de parâmetro para a montagem das fichas de acompanhamento, que nós vamos ver um pouquinho na frente, tá? Os processos de compra e contratação de serviços sem uma cronologia definida. Era montado aleatoriamente, e isso, às vezes, dificultava muito na hora da gente analisar. Mas já na segunda reunião, na terceira reunião, isso já foi sanado e já facilitou muito o nosso trabalho. Número elevado de pequenas falhas, como eu disse, mas que no fim já estava praticamente inexistentes, né, porque foram absorvendo isso com muita velocidade, e o número elevado de processo de compra e contratação de serviços. É um número que era praticamente impossível o Conselho analisar, eu vou dizer, em pelo menos 3 dias de reuniões, porque o detalhamento que nós fizemos dos processos de compra e contratação de serviços, conforme vamos ver na frente, era bastante detalhado e a gente procurava realmente dar uma importância muito grande nisso, que é onde nós sabemos que as fiscalizações, as próprias auditorias, dão uma ênfase bastante especial. Pode passar, por favor. As melhorias alcançadas. Fichas de acompanhamento, que nós vamos apresentar daqui a pouco, objetivas, claras e detalhadas, o que veio a facilitar as devidas análises. Processo montado em ordem cronológica, rapidez para efetuar as análises, número insignificante de falhas e análise de processo por amostragem. Era impossível a gente analisar todos os processos que eram gerados em 2 meses, uma vez que as reuniões eram bimestrais. Fora aqueles processos, né, que têm uma natureza permanente, né, tem alguns de até 5 anos, né, como pagamento de luz, pagamento de aluguel, e etc, etc. Então, a gente passou a fazer isso por amostragem. O próximo, por favor. Eu queria deixar bem claro para os ouvintes que esse trabalho eu vou deixar no final o meu e-mail, né, meu
meu WhatsApp está à disposição de todos, bem como vai estar também aí, né, na organização da reunião, já está na mão deles, né? Qualquer um que queira ter acesso, basta solicitar, que tem certeza que será encaminhado prontamente. Próximo, por favor. Aqui nós estamos iniciando considerando que o plano de trabalho já estava aprovado. Tá? Nós vamos fazer um pouquinho na frente, né? O plano de trabalho, nós sempre aprovamos ele uma reunião no ano anterior e já encaminhávamos ao Conselho de Administração para ter conhecimento. E na primeira reunião, né, do ano seguinte, no caso nosso lá, o nosso interlocutor era a diretora técnica, né, que é também contadora. Ela já preparava toda a documentação em cima disso e alguns complementares, né? Então, esse ofício de convocação já vinha com a pauta a ser discutida e deliberada de acordo com o plano, já vinha com a relação de ofícios normativos emitidos, encaminhados pela Unidade Nacional e emitidos pela Unidade Estadual, já relacionado, e cópia também dessa documentação, e relação de processo de compra e contratação de serviços para análise. Nessa relação, a gente já escolhia quais os processos que a gente faria naquela reunião específica. Aí a gente escolhia 10, 12, 15, dependia de cada reunião. Sendo que as reuniões, logo no início, nós definimos que o que cada conselheiro faria dentro do plano de trabalho. Então, por exemplo, eu analisava o balancete, por ser contador, o acompanhamento orçamentário e etc. Outro analisava processo de compra, os outros dois analisavam processo de compra e contratação e alguns outros itens. Tá? Esse era o sistema que a gente implantou no primeiro dia. O próximo, por favor. O nosso plano de trabalho, é claro que o plano de trabalho, como já disse o Sandler, ele é básico. Cada unidade vai ter que fazer as suas devidas adequações, né? Ele é definições do mês de reunião, de 2 em 2 meses, né? Conforme está no regimento do SESCOP Nacional, né? E também a gente já definiu os prazos de entrega dos documentos pela diretoria. Qual a data que eles deveriam nos encaminhar isso para a gente já fazer uma pré-análise. Esse é o básico. Esse básico, a gente apenas demonstra ali os itens a serem analisados e, e o cronograma de cada reunião, né? Os procedimentos de cada um desses 22 itens era o detalhamento do que ia se fazer, do que vai se fazer em cada um desses itens. Vai analisar isso, observar aquilo, para esse, por exemplo, regularidade fiscal. Eu preciso de ter em mãos umas 5 certidões negativas, as comumente usadas, né, para que a gente pudesse realmente certificar de que a situação estava em dias. Isso está detalhado nesse plano básico, nos procedimentos. O básico, os itens, é apenas os itens. O segundo documento, que é anexo, estão os procedimentos de cada item. Podemos passar? Nós sempre começamos pela análise da ata do Conselho Fiscal, porque entendemos que é uma peça extremamente importante para a normalidade da gestão da unidade. Então, a regularidade da realização das reuniões, se estava sendo realizada a cada 2 meses, a presença dos conselheiros de justificativa de ausências, né? Atendimento, justificativa e providências tomadas em relação apontadas pelo Conselho Fiscal, se aquilo tinha sido analisado, enfim, se estava constando da ata. Documentos emitidos e aprovados pelo Conselho de Administração, se ali estava relacionada essa documentação, e documentos recebidos do SESCOP Nacional. Se ali estava relacionado,
não só relacionado, mas também analisado pelo Conselho de Administração. Esses documentos, o Conselho Fiscal analisa cada um deles, né? Cada um deles. É feita uma análise e é lógico que não pode ser muito profunda, porque tem documento que é extremamente longo, né? Não, seria impossível, mas feita uma análise, pelo menos para ter conhecimento daquilo que foi alterado, daquilo que foi implantado, especialmente pelo SESCOP Nacional, que é o que emite maior número, né? Para que o Conselho, em cima disso, o Conselho Fiscal, em cima disso, possa ver se isso está sendo realmente seguido. O próximo, por favor. Análise dos balancetes mensais. Essa é uma peça que eu considero, que nós consideramos, básica, né? Para você ver a situação econômica da unidade que você está representando, que você está fiscalizando, né? Os números ali constantes, dali que você vai fazer as análises, se está sendo aplicado de acordo com o que está previsto no plano de trabalho do Conselho de Administração, né? E também a conformidade dos números constantes de todos os relatórios emitidos pela diretoria com os números dos balancetes e a garantia de autenticidade dos mesmos. Isso se aquilo que... Vamos pôr aqui. Saldo de aplicação. Isso é um documento que é fornecido, né, também para o Conselho. Nós temos que sempre verificar se isso está compatível com o que está no balancete, que é o documento, vamos dizer assim, oficial, né, para todos os efeitos legais. Próximo, por favor. Análise do orçamento. Esse aqui eu acho que é tão importante quanto o balancete para o Conselho Fiscal ter uma fonte bastante clara da eficiência da aplicação dos recursos. Ali em cima eu ponho receitas previstas realizadas, quanto foi realizado? Essas receitas, até aquele mês que você está analisando, ela está dentro do que foi previsto, ela está sendo arrecadada ou não? Se não está, você tem que indagar, né, a diretoria, o conselho, por que esse recurso não entrou. Despesas previstas e realizadas, a mesma coisa. Essas despesas estão dentro daquilo que foi previsto mensalmente ou acumulado, ser realizado. Se está abaixo, você tem que indagar. Se está acima, também você tem que indagar para saber o porquê que não está dentro de um parâmetro razoável de aplicação e de recebimento das receitas, né? Isso tudo, logicamente, tem que constar das atas, né? Para que o Conselho de Administração tenha o conhecimento dessa situação. O próximo, por favor. Aí nós vamos entrar na análise dos processos. Eu não vou descrever cada passo. A nossa análise de processo, vocês vão aí ver no quarto item, que nós temos na nossa ficha de análise 55 passos. Mas isso não quer dizer que cada processo tem os 55 passos, porque tem passo que você tem em licitação, tem outros que você tem dispensa de licitação, e em todas essas situações de compra que todos conhecem. Mas é importante ter isso relacionado, né, para você ter. E no fim dessa análise, nós colocamos lá se o processo, qual é a situação do processo, se está regular, se está regular ou irregular, as páginas analisadas, o status, se ele foi liquidado ou se ele ainda está em aberto. Então, você tem que, na próxima reunião, procurar ver o que aconteceu, se ele está em aberto. Aí você, na próxima reunião, você vai fazer uma análise totalmente diferente, que nós vamos mostrar na próxima ficha. Pode passar, por favor. Nós já analisamos o processo naquele documento anterior, quando ele foi aberto. Analisamos lá naquele anterior, inclusive o primeiro pagamento. Porque todo o processo tem um primeiro pagamento, né? Então, esse primeiro pagamento foi feito lá.
Do segundo pagamento para frente, você faz uma análise bastante simplificada. Você não vai mais analisar abertura de processo. Você vai analisar apenas a data, o valor do pagamento, a validade das diversas certidões, se as certidões estão válidas para efetuar aquele pagamento, né? As folhas analisadas, para depois você anotar aquilo, a data da análise e o conselheiro analisa. E se é emitido uma ficha, né? E essa ficha também faz parte da ata do Conselho Fiscal, com uma anterior, o resumo dela. Pode passar, por favor. O mapa de situação dos processos. Esse mapa, ele coloca toda a situação, né? O número do processo, a finalidade do processo, as folhas analisadas, a situação do processo, se é regular, o status, se ele está em aberto ou se ele continua, o conselheiro analítico, e anexado também, o que é anexado na ata é esse mapa. As duas análises que eu citei anteriormente, da abertura do processo e de pagamento, é resumido aqui nesse mapa de situação, e esse mapa de situação é que vai para os diretores e os conselheiros terem conhecimento. Após feita essa análise em cada reunião, nós emitimos um mapa do total de processos analisados. Vamos dizer que nós analisamos durante a nossa gestão em torno de 350 processos. Tem uma lista com todos esses processos analisados, que na hora de você pegar a lista dos processos que foi te encaminhado, você vê se algum que está lá já não foi analisado e já foi fechado. Então, você não vai pedir esse processo para ver de novo. Esse documento aqui, como eu disse, é o documento que vai anexo à ata do Conselho, encaminhado à diretoria e ao Conselho de Administração. Pode passar, por favor? Outro ponto importante é a análise do portal da transparência. Esse aí é muito mais por causa das exigências, né, e pelo acompanhamento feito pelo TCU. Né? No nosso caso, nós pusemos 9 títulos, dividimos os 44 itens a serem analisados. Nesse plano tem item, por exemplo, que é uma vez por ano, como, por exemplo, a publicação do relatório anual de atividade é uma vez por ano. Né? Então, você vai analisar uma vez por ano esse item. Mas tem item que você tem a analisar periodicamente. E nesses 9 títulos, já está lá definido o período a ser verificado. Tem item que é a cada 3 meses, tem item que é mensal, enfim, está todo ali analisado e isso aí de acordo com a portaria, se não me foge a memória, o Sander pode me ajudar, me parece que é a 699 do Tribunal de Contas da União. E é feito essa análise e essa ficha aí não é colocado na ata, não é anexado, mas fica arquivado, conforme eu vou falar mais na frente, na pasta de análise da reunião. Pode passar, por favor. Apontamento de pendências. Eu disse lá no iníciozinho, né? Nesse documento, nós apontamos as pendências verificadas, né? As pendências verificadas e encaminhamos isso para a diretoria e para o Conselho Fiscal e constamos da ata. E também analisamos o ofício da diretoria executiva, apontando inconsistência na ata e ou apresentando justificativa para os apontamentos acima citados. Ambas situações devem constar da ata, para que seja realmente fique registrado. Por isso, as nossas atas são bastante longas e bem detalhadas. Ata da reunião do Conselho Fiscal. Pode passar o próximo, por favor? Bem, registrar todas as situações. Uma ata bem detalhada é garantia do dever cumprido. Eu não sou daqueles que
procuro, não, vou fazer a ata pequena porque ninguém vai ler. Eu acho que todos têm a obrigação de ler, né, toda a ata, e eu tenho certeza que aqui no Tocantins essa ata era lida para o Conselho de Administração tomar conhecimento de tudo que foi feito. E nela é anexado o mapa de análise de processo com a situação de cada processo que foi analisado. Próximo, por favor. Nós tomamos o cuidado de cada ata, nós fazermos uma pasta com toda a documentação que foi utilizada ali naquelas análises. Essa em papel, não é digitada em papel, mas nós temos arquivado, o Conselho Fiscal tem arquivado todas as reuniões, né, com toda a documentação analisada e os documentos auxiliares, né, que a gente usou para o desenvolvimento da reunião. Eu acho que é importante para os conselheiros, para que numa fiscalização, numa indagação qualquer, possa ter documentos que comprovem que foi verificado, que foi analisado, o que foi recomendado, etc. Bem, aqui eu vou falar, eu não vou nem falar, o nosso plano de trabalho, ele tem esses itens que estão expostos aqui. Eu pus aqui apenas para ter conhecimento, né? Conhecer o regimento, os pontos iniciais, conhecer o regimento interno. O Conselho Fiscal, que na primeira reunião, ou até antes da primeira, procure conhecer bastante a fundo o seu regimento, ele com certeza não vai fazer um bom trabalho. Conhecer o plano de trabalho aprovado no ano anterior. Isso é fundamental para que se trabalhe, né? Conhecer o planejamento estratégico da unidade e conhecer o plano de trabalho do Conselho de Administração, para que você possa ter conselheiro fiscal, possa ter condição de cobrar e de fazer as devidas análises. O próximo, por favor. Conferir, esses itens aqui não são detalhados, porque são conferidos e é posto apenas as situações que encontramos na ata, né? Conferir, alguns são mensais, outros são trimestrais, alguns são anuais. Lá no plano está bem definido, quem olhar vai ver. É mais ou menos de acordo com aquele plano que o Sander apresentou no início, aí, que consta do manual. Conferir a ordem de pagamento e extrato bancário, analisar e certificar a demonstração financeira trimestrais, examinar, certificar a regularidade fiscal, que é aquela que eu disse que nós fazemos pela apresentação das certidões negativas, examinar a liquidação, regularidade da folha de pagamento, da cédula de presença e das diárias concedidas. Isso aqui para você fazer um acompanhamento, inclusive fazendo o comparativo com o acordo coletivo, né? Com o documento, né? Que estabeleceu, né, o valor da cédula de presença e também o documento de diárias concedidas, para ver se está sendo pago de acordo com isso aí. Examinar e certificar a natureza das receitas. O próximo, por favor. Acompanhar o atendimento das recomendações da auditoria dos órgãos de fiscalização, isso é fundamental, né, para que você possa realmente auxiliar a diretoria executiva e o Conselho de Administração para sanar problemas, verificar a regularidade das demonstrações financeiras anuais do exercício anterior com suporte da auditoria independente. Esse item, nós só devemos analisar ele depois de ter em mãos o relatório da auditoria independente, para que a gente tenha um poder de análise um pouco melhor. Emitir parecer sobre as demonstrações financeiras anuais para o Conselho do SESCOP, né? E apreciar os documentos normativos expedidos pelo SESCOP nacional e estadual. O próximo, por favor. Eu não apresentei aqui, mas eu gostaria apenas de falar aos conselheiros, principalmente aqueles que estão entrando agora, que a leitura, uma análise e ter como o livro de cabeceira ou o livro de mesa do Conselho de Administração,
o Manual de Orientação para o Conselho Fiscal. Como eu disse no início, ele é extremamente importante, muito prático e vai ajudar em muito os trabalhos a serem realizados. E tem alguns outros livros que também podem ser citados. Meu muito obrigado, espero ter dado o recado e estamos às ordens para qualquer indagação. Obrigado. O próximo slide, por favor. O próximo. Já tiraram o slide. A okay. gente tirou do slide, modo nós temos lá o meu nome, o e-mail e também o WhatsApp que está à disposição. Obrigado. Bom, conselheiro Ruiter, agradeço muito a participação, foi bem detalhada, e o que é interessante é, como o senhor colocou lá no início, né, a adaptação da atuação do Conselho Fiscal respeitou a realidade da unidade estadual, né? O senhor colocou a assessoria jurídica é terceirizada, é contratada, não tem uma auditoria interna, e dentro desse cenário, não por isso o Conselho Fiscal não deixou de estruturar de uma forma de atuar que trouxesse resultados positivos para a unidade. O que ficou interessante aqui é que o senhor mostrou o como fazer, né? Quando a gente olha no plano de trabalho, os 18 itens, é o que, né? É o que eu pretendo analisar. Mas tem o como eu vou analisar, né? Que é o escopo. Qual é o escopo dessa análise? E aí o senhor entrou nesse universo do como fazer, como documentar, qual o escopo, até onde ir na análise. Qual aspecto que eu vou olhar nesse item aqui? A gente vai ver o orçamento, mas o que do orçamento? A extrapolação orçamentária. Então, o senhor mostrou o como e mostrou a maneira como está documentada essa execução do como fazer. De fato, a gente costuma falar que na auditoria é a parte mais chata, que realmente é onde você tem que documentar, formalizar e tudo mais, e no Conselho Fiscal não é diferente, porque é um órgão de fiscalização que está exercendo ali suas análises. Então, no case de Tocantins, a gente conseguiu enxergar muito bem aí a verticalização do dia a dia, do como fazer, né? Então, fica os contatos do conselheiro Ruiter para as unidades que tiverem interesse. Se a gente tiver tempo de abrir uma outra pergunta aqui, a gente ainda passa, conselheiro, mas já tem aqui as parabenizações aqui da sua apresentação no chat e depois a gente repassa as perguntas para serem respondidas por e-mail. Tá? Eu passo agora para o nosso conselheiro Joel. Stanley, só um segundinho, só avisar ao seu Ruiter e ao pessoal que não estiver olhando o chat que a gente vai colocar aqui os contatos do seu Ruiter para quem quiser falar diretamente com ele. Não mostrou lá no final da apresentação, mas a gente vai fixar aqui no chat, tá bom? Excelente. A conselheira Marisa passou os delas também, os contatos dela também, e eu repasso agora para o conselheiro Joel Macurrinho, lá da unidade do Paraná, para também compartilhar o case lá da unidade. Boa tarde a todos. Eu gostaria só de começar a minha fala aqui falando, o senhor também tem meus contatos aí, senhor, fica à vontade também de divulgar e colocar. Eu estrategicamente eu decidi não trazer nenhuma apresentação. A ideia é contar um pouquinho da história que tenho vivido aí nesse 1 ano e pouco aí dentro do Sescope Paraná. Eu sou calouro, assim, eu acho que o nosso modelo se aproxima mais do MT do que do conselheiro Ruiter. Assim, nós temos um trabalho dentro do conselho muito mais de acompanhar os trabalhos feitos pela estrutura do Sescope Paraná do que efetivamente um trabalho de mão na massa, né? Só assim, nós temos um conselho bastante, assim, isso eu acho que não foi proposital, mas assim, vou falar assim, as coincidências que ajudam, né? Destacar que os membros titulares, eu tenho formação de contabilidade, né? Sou contador, embora também não exerça isso, mas isso profissionalmente, o time de contabilidade aqui da Coamo no Paraná está sob a minha responsabilidade, mas eu também vejo, assim, sempre tive a minha carreira fundada em finanças, né? Eu tenho um colega que é profissional da área de recursos humanos, então consegue ver muito essa base do humano aí, da parte do pessoal mesmo, os efeitos, principalmente dos treinamentos, né? E para fechar o time, nós temos uma pessoa que é um diretor da cooperativa e que está muito mais ligado a essa
vamos falar assim, essa camada estratégica da cooperativa. Então, isso eu acho que assim tornou muito complementar, né? É claro que também, como foi dito aqui, né? Acho que a gente precisa se segurar muito, porque como a gente está em atividades de execução, né? De frente, para a gente num dado momento não pender para querer extrapolar a nossa função de checagem e não querer ir para dentro das atividades do Conselho de Administração, né? Isso a gente, desde o começo, a gente se policia uns aos outros, né? Para que isso não acabe, o DNA da gente não acabe sendo maior do que isso. E dentro dessa história aí de chegar, assim, novo, né? Sem uma experiência de Conselho Fiscal, acho que tem duas coisas que foi assim, bastante complementar. Logo no início, a gente teve a oportunidade de ir para Brasília no treinamento da OCB, então isso deu não só um parâmetro a nível assim, do cerne, né, da exigência base, da coluna mestra da atividade do Conselho Fiscal, mas também de ouvir experiências, né, porque assim, ali a gente tinha muita gente que, diferente de mim, já estava à frente dos conselhos fazia muito tempo. Então, daí você já começa a pegar alguma dica, uma coisa ou outra. Se a gente linkar isso ao nosso primeiro encontro que a gente fez lá em Curitiba, né? E assim, eu estou no interior do Paraná, o Marcos também, assim, os 3 conselheiros, nenhum dos 3 mora em Curitiba, então a gente sempre tinha que pensar até então, né? De você andar aí 500, 600 quilômetros, né? Então isso tinha como o presidente Márcio falou no começo, sempre tinha mesmo, não tão difícil, eu confesso, quanto Brasília, né? Porque a distância é maior ainda, mas mesmo Curitiba aqui a gente tinha que armar toda uma logística para estar indo nas reuniões do conselho no ano passado, né? Então assim, no primeiro a gente já se deparou com um time bastante sólido, né? Vale ressaltar que o Sescope Paraná, quando no começo do ano 2019, quando a gente começou a atuar como conselheiro, tinha 56 colaboradores, né? Então veja que é um time bastante robusto, né? E não só assim, você vê que não só o número de pessoas, mas principalmente destacar o envolvimento, né? A estrutura, a gente for falar um pouquinho da governança do Sescope Paraná aqui, a gente tem um superintendente e 2 gerentes, né? Então, assim, tanto o Leonardo, que é o superintendente, quanto os 2 gerentes, o Zézo, que cuida mais da parte de finanças, né? Não vou me ater muito aos nomes, mas sim mais ao que se desenvolve no dia a dia. Quanto a Maria Emília, que está ali no dia a dia, sempre olhando as atividades desenvolvidas pelo Sescope, são presenças assim, constantes em todas as reuniões, né? Então, normalmente as dúvidas que surgem na apresentação dos relatórios, essas dúvidas já por conta disso, por conta da presença dos 3 e mais os auditores internos, 2 auditores internos que compõem o time lá do Sescope, isso normalmente eu confesso para vocês que eu não me lembro assim de a gente sair de uma reunião sem uma resposta muito objetiva e clara, né? Então isso facilita bastante, e na primeira reunião isso já foi colocado, né? Olha, feito um histórico, né? Acho que pegando um pouco na fala do Ritter aí, né? De você conhecer o que aconteceu, né? Como é que era o plano de trabalho anterior, o que a auditoria tinha levantado, quais os pontos destacados de melhoria. Então isso já foi uma constante desde a primeira reunião. Eu também diria assim que o plano de trabalho, eu destaco assim que a gente trabalha conjuntamente, né? Um plano de trabalho descrevendo muito claramente quais são as atividades e a frequência, né? Porque tem coisas que realmente não preciso ver todo mês, e tem coisas que necessariamente eu preciso ver todo mês. Então isso já está bem explícito ali. E para nós, para o desenvolvimento da nossa função, o time de auditoria interna, ele tem também já um plano de auditoria interna também já bem descrito. Então, nessas primeiras reuniões já foi apresentado isso para nós. Olha, para a gente conseguir
dar suporte àquele planejamento aquele plano de trabalho que está previamente aprovado na reunião do Conselho Fiscal, nós temos esse plano de auditoria interna aqui que suporta tudo isso, né? Nós decidimos, desde já do ano passado, contratar um serviço em nuvem, né? Então, hoje não se emite nada, não se transita nada em papel, né? A não ser a necessidade da ata mesmo, que ainda tinha, né? Mas agora nós já estamos também partindo para uma ata com assinaturas digitais, né? Então, é um material que dá apoio para a gente, em qualquer momento a gente pode acessar e pode vê-lo, né? Nós temos reuniões, para vocês terem uma ideia, agora em agosto, nós temos reunião do Conselho Fiscal, a Daniela, agora eu sempre me confundo, a Daniela ou a Daniela, a Dani, que é a nossa interlocutora no dia a dia, né? E que essa confusão, até deixa eu explicar um pouquinho, porque tem duas Dani, uma jurídica e uma auditora, né? Então, às vezes, a gente tem um trocadilho aí. Mas, de qualquer forma, ela já começou a entrar em contato comigo, a gente começa já a falar assim, as horas ou outras de uma necessidade de ajustar a agenda dos conselheiros, né? Mas, enfim, discutindo a pauta, olha, está tudo aí, olha, você acha que precisa colocar mais algum documento, alguma coisa assim. Então, a comunicação é muito fácil e esse fato de ter, como eu falei, repositório em nuvem, você já começa ali alguns dias antes da reunião, nós já começamos a ter um contato com o material que vai ser apresentado, que daí você deixa uma reunião muito mais dinâmica. Nós fazemos reuniões bimestrais e essas reuniões costumam durar mais ou menos aí umas 4 horas, às vezes até as mais extensas 5 horas. Mais ou menos com 4 horas a gente consegue cobrir bem os assuntos, com um bom nível de debate, né? Assim, a equipe acho que é muito profissional, então, assim, a gente percebe que até os temas, às vezes, meio complicados, meio melindrosos, assim, são tratados de uma maneira bastante tranquila, né? Então, a gente nunca viveu nada diferente disso. E hoje, assim, eu acho que a gente vive o benefício de ter uma estrutura bem montada. É claro que a gente tem que fazer uma consideração aqui, né, que quando nós chegamos ao Conselho, nós deparamos com uma proposta orçamentária de 50 milhões de reais. Então, também é uma proposta bastante robusta, né? Acho que eu não conheço, assim, não discuti números com as outras unidades, mas quando a gente teve em Brasília um ou outro que a gente conversou, a gente pôde perceber que essa não é a realidade do Brasil inteiro, né? A gente tem que destacar, isso é produto, claro, de um cooperativismo muito forte dentro do estado do Paraná e que possibilita também o reflexo disso tudo vem também no financeiro, mas vem numa preocupação das cooperativas também de estar sempre acompanhando isso, né? Eu acho que, para finalizar, eu acho que uma prática muito interessante que é acrescentada ao final de cada reunião é se, porventura, assim, fica ainda alguma coisa, olha, para a próxima reunião, além do plano de trabalho, a gente gostaria que fosse verificado mais um ou outro item. Então, às vezes, uma sugestão para o Conselho de Administração, às vezes, uma verificação que a gente acha que precisa, às vezes, uma posição até de um andamento, né? A gente teve essa questão orçamentária mesmo, pegou bastante esse ano por conta desse todo esse tumulto, né? Eu faço um orçamento, mas vai vir arrecadação, não vai vir arrecadação, ou vai se por conta da pandemia, cortar um pedaço da contribuição em um determinado tempo, não vai? Então, quer dizer, todas esses graus de incerteza assim, pairou muito em cima. Então, esse tipo de coisa, normalmente, uma pessoa ficava encarregada de tomar conta e reportar na reunião seguinte para que ele não fique nada como pendência. Bem, eu acho que, assim, dentro do que a gente tinha combinado, eu acho que é isso que a gente gostaria de deixar como colaboração. A gente deixa
também os contatos aí, como eu falei, dentro da ciência aí do curto espaço de tempo, mas o que a gente puder contribuir, eu sei que não só eu, mas os demais conselheiros, mas principalmente o Sescope Paraná, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Leonardo, o superintendente, vamos falar, endossa essa minha palavra, porque a gente sabe que o Sescope Paraná tem servido de benchmark, não só nessa questão estrutural, mas também em outras questões, como a autogestão, onde a gente é pioneiro, e é muito importante a gente poder colaborar e estar participando de um evento tão importante como esse, para o fortalecimento do cooperativismo e para demonstrar toda a seriedade que eu acho que hoje circula em volta do setor, e isso é muito importante. Semler, devolvo para ti aí ou para a Gisela, não sei quem que está na vez, mas gostaria só de finalizar agradecendo a minha imensa alegria de estar aqui podendo participar, contar um pouquinho de história e colaborar um pouco com esse grande evento. Muito obrigado. Conselheiro, nós que agradecemos aqui, foi muito importante a participação, tenho certeza que contribuiu aí para fechar aí esses cases com as realidades distintas das unidades, que é um reflexo das demais unidades, claro, e eu acho que o maior objetivo que a gente tinha que era justamente demonstrar que realmente é normal ter as adaptações, as adequações, e aí cabe à gestão, junto com o Conselho Fiscal, e customizando ali esse processo, né, do Conselho Fiscal. O guia fica como uma base, um instrumento para auxiliar esse processo, é um pontapé inicial, e aí as unidades vão alinhando. Eu só queria que o senhor tinha comentado das duas Danis, né, uma Daniela e uma Daniele, uma da auditoria interna, outra da assessoria jurídica. Eu só queria que você comentasse um pouquinho da atuação da assessoria jurídica, porque ontem a gente conversando, você tinha falado que a assessoria jurídica tem uma participação bem legal ali nas reuniões do conselho também, que é uma peculiaridade, é uma particularidade interessante que a gente viu aí. Uns 2 minutinhos aí, se eu puder responder para a gente já encaminha para a fala final do Renato. Desculpe, eu acho que isso realmente estava ficando e realmente é um ponto muito importante de destacar, né? Nós temos hoje 2 assessores jurídicos, mas a Daniela, ela está sempre presente nas reuniões junto com os 2 auditores, e eu acho assim que o arcabouço jurídico que circula em volta da função nossa e em volta de todas as obrigações, né, essa característica nossa de flertar muito praticamente com o controle público, né, como se fosse um órgão público, né? Eu não sei juridicamente, até vocês me desculpem se eu estou comentando algum ato falho, mas assim eu vejo que é um peso quando você tem TCU em volta, isso gera uma certa, assim, calouro como eu, talvez gera uma certa apreensão, né? E o fato da gente ter a assessoria jurídica própria comportar isso, é óbvio que a assessoria ela tem um trabalho muito mais amplo do que somente assessorar o conselho, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma tranquilidade tremenda para nós no dia a dia, né? Então, questões que, às vezes, olha, isso aqui, ó, como é que eu posso ou não posso fazer isso? Olha, isso aqui está dentro de uma legalidade ou não? Então, a facilidade do profissional ali de já buscar ali a informação, de colocar e compartilhar a informação com todo mundo é uma tranquilidade assim enorme. Eu acho que é de se destacar, também merece um grande destaque essa presença sempre da assessoria jurídica junto conosco nas reuniões. Sandra, obrigado pela lembrança, a gente já está ficando realmente, a gente pega aqui, eu fiz algumas anotações, você vai falando e às vezes escapa uma e estava escapando realmente. Eu acho que é essa que merece todo o destaque pelo seu grau de importância e pelo grau de tranquilidade que dá para a gente no dia a dia. Muito obrigado aí, fico à disposição. Bacana, muito obrigado, conselheiro. Então, esse aspecto da interação com a assessoria jurídica é bem bacana, né? Da participação da assessoria jurídica e do apoio ao Conselho Fiscal. Bom, da minha parte, eu agradeço imensamente aos conselheiros que participaram. Para mim foi muito rico ouvir tudo isso aqui. A gente que esteve lá desde o início dos treinamentos em Brasília, ali, na expectativa de contribuir de alguma forma, e agora escutá-los aí e perceber que realmente cada conselheiro voltou para o seu estado e colocou ali toda a capacidade do conselho da unidade para estabelecer esses processos, a gente poder ver como é que isso amadureceu ao longo do tempo é bem gratificante. Tá? Então, eu encerro por aqui. Gi, é com você.
Muito obrigado a todos. Obrigada, Sandler. Obrigada a todos os conselheiros que estiveram aqui apresentando seus cases, né? Registrar e agradecer a presença também de 2 conselheiros suplentes do Conselho Nacional que também estiveram aqui de tarde com a gente. O José Aparecido, espera que o nome saiu da minha tela, José Aparecido e o José Ronkoski. Muito obrigada a vocês também pela presença e participação. A gente não tem mais tempo, infelizmente, eu estou vendo aqui, para aquelas manifestações, para aquelas perguntas, mas, assim, nossa equipe de organização está super à disposição, caso tenha ficado alguma dúvida ou a vontade de colocar algum ponto importante, né? Vocês podem mandar e-mail para a gente lá naquele e-mail jornada, né? Que vocês receberam as nossas comunicações. Fiquem à vontade. A gente está chegando ao final dessa nossa jornada da Governança 2020, que foi uma experiência tão exitosa, né, que nos trouxe exemplos e reflexões de alto nível. A gente espera que esse conteúdo tão rico possa fortalecer cada vez mais a atuação do Sescop e, como consequência, das nossas cooperativas. Quero reforçar com vocês a importância dos materiais de apoio. Eles continuam à disposição lá na plataforma de EAD, o capacita.coop.br. Façam a sua inscrição para terem acesso a esses materiais. Se você tiver alguma dificuldade nesse processo de se inscrever, fala com a gente também, que a gente vai te ajudar. Esses materiais vão permanecer lá, assim como as gravações dos workshops também, que a gente vai disponibilizar também para quem quiser assistir novamente ou assistir depois. E chegando ao fim, encerrando então essa nossa tarde, eu queria pedir uma palavrinha do Renato. Renato que acompanhou aí desde o começo, desde o primeiro evento com a gente, torcendo, validando. Renato, o que você pode falar para a gente nesse final? Olá, Gi. Boa tarde a todas e todos. Mais uma vez, uma alegria e uma realização. Mais uma etapa cumprida, mais um degrau galgado aí nesses processos nossos de evolução. Muito obrigado aí, Ruiter, Joel, Marisa, trouxeram aí as suas experiências práticas, objetivas nas atuações como conselheiros fiscais nos Sescops aí de Tocantins, Mato Grosso e Paraná. E a Marisa tinha participado conosco semana passada e coisas marcantes que ela trouxe e reforçou hoje novamente, a autonomia do Conselho Fiscal dentro do processo de governança da unidade. Isso é fundamental. E as melhorias alcançadas, e ela usou hoje 2 termos que são bastante marcantes para mim, marcaram bem, que é a efetividade e a objetividade desse trabalho. Isso é muito legal, o que a Marisa trouxe. E o Ruiter, que também participou a semana passada, Ruiter, você trazendo esse roteiro de trabalho com os escopos, como o Sandler fez, um destaque dessa observação, e que a realidade, né, a diversidade que temos de tamanho de unidades, e mesmo Tocantins sendo uma unidade de pequeno porte, mas que tem uma efetividade realmente do trabalho e o seu valor do trabalho do Conselho Fiscal. Parabéns. E o Joel, uma coisa interessante que você colocou, Joel, um desafio de como gestor que você na cooperativa e atuar como conselheiro fiscal do Sescop da unidade do Paraná. Isso é muito legal, muito interessante, né? Porque em princípio parece um conflito, mas você tem que realmente harmonizar essas funções e é um desafio sempre muito grande. E você destacou o suporte técnico de toda a equipe interna que tem no Sescop, isso é fantástico. Muito, muito legal. E, presidente Márcio, eu estava lembrando aqui, quando você colocou os processos de mudança da humanidade, você fez o comentário do nosso caso, os ajustes de modelo de gestão e governança. E, Sandler, eu fiquei lembrando que, não muito tempo atrás, presidente, muitos presidentes e superintendentes e colegas dos sistemas que já estão mais tempo vão lembrar
que eu fiquei numa lembrança aqui de que nós tínhamos, Sander, uma auditoria, que eu pus 3 palavras aqui, não sei se são as mais adequadas, mas era uma auditoria fiscalizadora, punitiva e repreensiva. Né? Então, e hoje nós temos uma auditoria instrutiva, educativa e colaborativa. Isso é fundamental nesse trabalho com o Conselho Fiscal e em todos os demais, nas atribuições da própria auditoria interna que temos com a responsabilidade junto à unidade nacional e às unidades estaduais. Isso, para mim, ficou marcante, presidente, e nessa relação, inclusive, de suporte que a auditoria vem dando junto ao Conselho Fiscal da Unidade Nacional e junto aqui, já os depoimentos claros aqui da efetividade desse trabalho aos estados. Então, isso é muito bacana de ver essa evolução. E o valor do Conselho Fiscal, que, além de todas as atribuições e responsabilidades, ele traz uma segurança muito grande para todo o processo da governança e para toda a gestão, para os gestores, os executivos, os presidentes dos conselhos, todos os conselheiros de administração. Um bom trabalho do Conselho Fiscal se reverte numa segurança para todos que temos as responsabilidades aí nas prestações de contas aos órgãos de controle, mas principalmente a prestação de contas para quem é o objetivo nosso, que são as cooperativas. E aí essa agregação de valor ao nosso trabalho todo, enquanto sistema SESCOP nacional, na agregação de valor para as cooperativas e chegando lá no benefício aos cooperados. Então, fico muito feliz de encerrarmos essa jornada de governança de 2020, nessa nova modelagem, mas acredito que a gente teve um ganho de possibilidade de participações. Hoje chegamos aqui a 95, de manhã 100 e tantos, é fantástico. Então, esse é um ponto positivo desse processo todo de aprendizado e exercício da tecnologia que a gente tem disponível, e aproveitando e dando essa oportunidade para muito mais gente poderem participar dessas atividades. Então, presidente Márcio, eu fico muito feliz de, junto contigo, com toda a equipe, estarmos respondendo aí a essas responsabilidades e vamos juntos. Presidente, contigo. Só libera o microfone. A gente não ouve. Só agradecimento, Renato. Está tudo positivo. Obrigado por a todos. Joel, Ruiter, Marisa, Sanley, Gi, a toda a equipe. E a você, Renato. Muito obrigado. E até amanhã, que amanhã tem mais. Vai lá, Gi. É isso aí, obrigado. A todo mundo. Cuide-se aí, Ruiter. Você já está com tosse, Ruiter. Cuida você aí. Tô a cuidando. gente agradece de coração a presença, a paciência, né? Tudo que a gente viveu até aqui, e a gente se encontra na jornada 2021, se Deus quiser, né? Com muito mais boa história para contar. Obrigada a todo mundo, obrigada às meninas da produção, já falei que eu amo vocês, né? De manhã, muito obrigada por todo o suporte. E é isso, em nome do Sistema OCB, obrigada e até a próxima. Valeu, Gi, valeu, Sander, Ruiter, Joel, Marisa, presidente, todos aí. Muito bem, feliz final de tarde.